Hoje nós vamos ter o prazer de entrevistar o professor José Fernando Peres. Peres é um engenheiro formado na Escola Politécnica, mas depois disso se dedicou à física. Se graduou em física, depois fez seu doutorado e treinamento no exterior na Escola Politécnica de Zurique. E retornando ao Brasil, fez parte do Instituto de Física, num momento de muita atividade no Instituto de Física. O Instituto de Física realmente tinha uma pleiade de nomes que faziam muito sucesso na ciência brasileira. O professor Peres fazia parte deste grupo. E, claro que por seus méritos científicos ele tem numerosos títulos, é membro da Academia Brasileira de Ciência, recebeu a Comenda e a Gran Cruz da Ordem do Mérito Científico. E o importante é que entre 1993 e 2005 ele foi diretor científico da FAPESP. Então nós vamos conversar um pouco com o professor Peres sobre este período, que foi um período de grandes mudanças na FAPESP. Não vamos ter tempo para explorar todas as grandes mudanças, mas vamos tomar alguns exemplos. Mas antes de falarmos das mudanças, professor Peres, nos conta como que o senhor chegou aqui sendo diretor científico. Da onde que de repente sai um pesquisador do Instituto de Física e aparece aqui como diretor científico da FAPESP. Bem, é um prazer estar sendo entrevistado aqui na FAPESP, esse projeto, programa de memória, muito interessante. Chegar a diretor científico da FAPESP foi um acidente na minha trajetória de vida. É até interessante isso, porque eu nunca tive nenhuma vocação para cargos administrativos na universidade. E até me lembro que 4 anos antes da minha indicação, havia uma eleição para reitor na USP. E havia 2 candidatos, o professor Roberto Leal Lobo e o professor Décio Desagotes, da Escola Politécnica. E o professor Coutinho, que é muito amigo meu, o professor Francisco Bezerra Coutinho, muito amigo meu, uma amizade importante também, presente aqui na FAPESP, ele me levou para conversar com o Décio, que eu não conhecia pessoalmente. Ele gostava muito do Décio. Tivemos uma conversa com o Décio teve uma simpatia imediata, o Décio é uma pessoa fascinante. E depois da reunião, ele mandou um recado pelo Coutinho. O Décio falou assim, fala para teu amigo que se eu for eleito, ele terá o cargo que ele quiser na reitoria. Eu falei, Chico Coutinho, o único cargo que me fascinaria de administrativo seria ser diretor científico da FAPESP. 4 anos antes. Aí o professor Coutinho, com um humor que lhe é peculiar, falou, isso não é para o nosso bico. Isso tem muita gente na frente para ser considerado. E o Décio perdeu as eleições, o assunto. Mas eu funcionava já como... Eu fui convidado pelo professor Flávio Fava de Moraes, que era diretor científico, para funcionar na coordenação de física, aqui na FAPESP. Fiquei aqui uns 4 anos, quando o professor Fava foi eleito reitor. O professor Fava foi eleito reitor e o conselho teria que indicar um novo diretor científico. E o Fava, uma hora me chamou na sala dele e falou, Peres, eu estou fazendo uma lista de 10 nomes, para submeter ao conselho, considerar como possíveis candidatos a diretor científico. Eu já tenho 9. Eu posso incluir seu nome na minha lista? Eu falei, eu vou ficar muito honrado, eu vou colocar no meu currículo que eu fiz parte da sua lista. Era o 10º nome da lista. E ele mandou a lista com os 10 nomes para o conselho, mas havia uma tensão dentro do conselho, à época estava muito dividido o conselho da FAPESP, e o professor Sala era o então presidente do conselho. E eu tinha uma relação de amizade muito forte com o professor Sala. Muito forte. E o professor Sala era uma pessoa que comungava das muitas ideias sobre a universidade. E ele me chamou um dia na sala dele e disse, olha, professor Peres, vai haver uma escolha do novo diretor científico. E há uma lista do diretor científico atual. O diretor científico não tem que fazer lista nenhuma, tem que haver uma lista feita pelas instituições. Eu quero fazer uma comissão, eu queria convidá-lo para fazer parte de uma comissão, para mandar pedir indicações dos institutos. Eu falei, professor, eu faço parte da lista do professor Fava.
Isso cria um certo problema de participar da comissão. Ah, o senhor é favista? Eu falei, não, eu trabalho junto com ele na teoria científica. Eu não sabia dessa crise interna, não tinha conhecimento. Eu falei, por que você não considera na comissão o professor Toledo Pisa, né, ou então o professor Brito Cruz, da Unicamp, para fazer parte da comissão? Ele fez uma comissão com o Brito, com o Toledo Pisa e com o ex-diretor do IPEM, Marcelo Damir de Souza Santos. Fizeram uma comissão e mandaram cartas para todas as instituições pedindo nomes. E os nomes vieram de vários lugares. Mas a Unicamp decidiu unificar os nomes e o Brito convenceu o Sr. Vogt, que era o reitor, que eu escolhi 3 nomes da lista do Sofava. E eu fui colocado nessa lista. Acho que o Hugo Armelin, e mais um terceiro nome era o Luciano Martins Rodrigues. Bom, como eu tinha alguns votos pingados da USP, de São Carlos, do IFT e tal, o que aconteceu? O meu nome saiu em primeiro lugar nessa lista, então estava em 2 listas. O processo foi complicado, o conselho falou, não tem lista do presidente, nem lista do diretor científico, fizeram uma nova lista. E fizeram uma entrevista com 10 nomes, e eu até comentei em casa, falei, eu estava na lista do Fava, mas eu sou o 10º na lista dele. Né? Mas agora eu estou na lista dos dois. Aí eu comecei a acreditar que realmente eu podia virar diretor científico. E eu até me preparei para a entrevista, sabe? E foi interessante, porque a entrevista cobriu 2 pontos polêmicos, para os quais eu havia me preparado. Um era a questão da inovação tecnológica. Porque, na realidade, a Constituição do Estado tinha sido mudada em 89 e tinha tornado a FAPESP responsável também pelo desenvolvimento tecnológico. E a FAPESP não havia feito nada nesse sentido. A pergunta veio, e eu tinha conversado muito com o professor Coutinho, aliás, à época que ele era assessor do professor Zago, no Ministério de Ciência e Tecnologia, e exatamente foi, olha, tem um... Dos Zagotes. Décio de Zagotes, desculpe. Décio de Zagotes. O começo é igual. Eu tinha conversado, e essa ideia de fazer parcerias, desde que houvesse uma contrapartida real. Então, era a semente do pitch, que eram parcerias entre universidades. Então, na realidade, essa ideia eu já coloquei na mesa no Conselho. A FAPESP tem que fazer, existe um modelo simples para fazer. O dinheiro vai para a instituição de pesquisa, vai uma contrapartida da empresa para a instituição de pesquisa. Então, isso apaziguou o Conselho gostou da ideia. E também havia uma outra questão que dividia o Conselho sobre a forma de analisar os projetos. Que o Sala achava que as coordenações não podiam existir as coordenações. Eu, na realidade, escapei da pergunta, porque a pergunta caiu na prova. Né? E eu escapei da pergunta dizendo o seguinte, olha, a FAPESP tem um modelo que é parecido com o da National Science Foundation. Eu vim com um organograma da National Science Foundation que me foi fornecida por um colaborador do professor Vanderlei Banhato, que era assessor da National Science Foundation, e mandou o organograma lá de análise. E eu apresentei, o FAPESP tem que fazer isso aqui. Bom, eu fui bem na entrevista. E aí eu acabei entrando em primeiro lugar na lista tríplice. E foi assim que aconteceu. Foi uma surpresa na minha vida, foram momentos muito intensos, e acho que foi uma surpresa para todo mundo, acho que para toda a comunidade. Eu acho que o meu nome realmente não era o nome que estava na bolsa de apostas, eu não estava em primeiro lugar, de longe não. Então, mas esse é um aspecto importante. Primeiro, esse sistema de buscar na comunidade, ouvir nomes, etc., o Conselho Superior transformou agora num processo regular. Certo. Isto é, para que o Conselho elabore a sua lista tríplice, que ele tem que fazer a cada 3 anos, ele tem que fazer uma comissão de busca que deve procurar nomes, convidar pessoas, entrevistá-los de tal maneira que isso daí foi a semente do processo. Sem dúvida. O segundo aspecto que eu acho que é importante é que, de fato, pela história que você conta e por aquilo que a gente viu, esta proposta de mudança talvez seja o elemento que convenceu o Conselho de fazer uma aposta no professor Pérez. Acredito que sim. A resposta foi muito clara. Eu tinha muito claro na cabeça, porque eu almoçava muito com o Sr. Coutinho, sim, e ele vinha com essa ideia lá do Ministério. Como é que faz para financiar a empresa? Eu falei, olha, exatamente, projeto de parceria é o seguinte, tem um princípio na cultura americana, que é do matching funds. Né? Até a televisão pública americana, o governo americano dá tanto dinheiro quanto o contribuinte der para manter a televisão pública na sua região. Né? Eu achei que era um princípio sadio, exigir da empresa uma contrapartida real em dinheiro, não uma declaração vaga de interesse.
né, que foi o que caracterizou o PIT realmente. Né? E o PIT, de certa forma, embora ele esteja presente ainda no portfólio da FAPESP, no seu formato original, mas ele também deu origem, mas o modelo é exatamente o mesmo, a esses chamados Centro de Pesquisa e Engenharia ou Inovação, que hoje nós temos 22 desses centros com grandes empresas, IBM, Shell, GSK e assim por diante, Embraer, o último deles, mas o modelo é exatamente o mesmo, é Match Funds. Eu acho esse princípio muito sadio, porque na realidade já havia naquela época muitos projetos que se apresentavam como projetos de relevância tecnológica. Mas relevância tecnológica sem interesse de empresa é exacerbar a oferta. Nós temos que casar a oferta de tecnologia com demanda por tecnologia. E o PIT tinha esse conceito de tentar casar a oferta com demanda de tecnologia. E além de tudo, levar em conta o fato de que a FAPESP, por própria determinação constitucional, ou como ela é interpretada na vida científica do país, ela financia a pesquisa da inovação. A pesquisa, sem dúvida. Não é? Esse é um ponto central. E fazer isso se encaixar em programas produtivos é um problema. Esse foi o desafio. Na realidade, aliás, é até interessante, porque quando eu vim para a FAPESP, a primeira pessoa que eu convoquei para trabalhar comigo foi o professor Coutinho. Eu falei, Chico, vamos desenhar o PIT. E nós trabalhamos intensivamente no desenho do PIT. Havia um documento que tinha sido preparado pela gestão anterior, mas era muito genérico e propunha várias coisas. Eu falei, não, vamos trabalhar só no modelo de pesquisa e parceria. Só parceria. Então foi um conceito que apaziguou, inclusive, na realidade foi aceito pela comunidade. A reação ideológica que havia ao investimento em empresas foi apaziguada pelo modelo, porque na realidade era o dinheiro da FAPESP para a universidade ou uma instituição de pesquisa e o dinheiro da empresa também e casando o dinheiro para estimular. Então, na verdade, isso acho que foi uma solução um compromisso que foi aceitável para a comunidade naquele momento. E o PIT, ou hoje os centros de pesquisa de engenharia, representa talvez um dos extremos nosso de pesquisa apoiando a inovação. A outra ponta é o PIP, a pesquisa inovativa em pequenas empresas. Também criada mas que durante se originaram provavelmente da mesma pressão que existia neste momento de que a FAPESP também financiasse a ação Sem dúvida. De inovação. Eu tinha dentro do meu corpo de assessores mais diretos, os adjuntos, chamados adjuntos, uma figura singular, o professor Alcir Monticelli. O professor Alcir Monticelli era formado no ITA e era engenheiro, trabalhava na Unicamp em engenharia elétrica. Um brilhante pesquisador, brilhante pesquisador, com trabalhos científicos de primeira qualidade. E um dia ele entra na minha sala de forma muito respeitosa, assim, professor, veja que interessante, eu recebi dois projetos da National Science Foundation para ser assessor sobre redes elétricas inteligentes. Era um projeto do SBIR, Small Business Innovative Research, programa da National Science Foundation. Um programa que todas as agências de fomento americanas tinham que ter pelo menos 2,5% do seu orçamento para esse programa, de financiar sem reembolso pequenas empresas em programas de pesquisa para inovação tecnológica. Eu fiquei encantadíssimo, e aí fiquei impressionado, falei, mas esse programa tinha que ter aqui, porque nós estamos dando assessoria a algum programa desses nos Estados Unidos, portanto, tem que ter competência para isso aqui. E eu falei para o Alcir, foi uma frase que eu disse muitas vezes, Alcir, escreve as normas de um programa e vamos adaptar à nossa realidade. Só que a gente tinha um desafio, porque a lei brasileira não permitia, à época, que o dinheiro fosse dado diretamente à empresa. Então nós fizemos um ajuste e o dinheiro ia para um pesquisador ligado à empresa. Mas o conceito é o mesmo. Nós não inventamos a roda. O PIP foi criado assim. Houve forte reação dentro do conselho, porque o PIT quebrava um paradigma. Era dinheiro direto para a empresa. Não era dinheiro para uma instituição de pesquisa, era dinheiro para a empresa. E isso ideologicamente complicado. Tá certo? Então, embora os recursos da FAPESP fossem amplamente suficientes para financiar uma iniciativa desse tipo.
E outra resistência pior, que até me incomodou bastante, foi um pouco da síndrome da baixa autoestima. Dizer, não vai haver demanda qualificada. Não vai haver, porque é exigir demais. Exigir um projeto de pesquisa, com inovação tecnológica, de potencial valor comercial e gente competente para fazê-lo. Só isso. Eram os 4 ingredientes do PIP. Não vai ter demanda. Eu falei, gente, eu tinha conversado com vários pesquisadores em várias cidades que são os polos do PIP atual. Em São José dos Campos, em Campinas, em Ribeirão Preto, em São Carlos e aqui mesmo em São Paulo. E senti que havia uma sensibilidade para um programa desse tipo. E eu convenci o Conselho, houve uma tentativa do Conselho de postergar, não fazer, não lançar. Eu tive um apoio decisivo no Conselho do professor José Jobson de Andrade. Decisivo o apoio dele. Né? Porque o Conselho é um conselho, tradicionalmente, o Conselho é importante relatar isso, onde as coisas eram decididas por consenso, por unanimidade. E que havia uma maioria a favor, mas havia algumas resistências. Aí o professor Jobson fez algo que não se fazia no Conselho. Então vamos votar. Aí foi votado e foi aprovado por unanimidade. Porque naquela época, pelo menos, só eram aprovados por unanimidade no Conselho, sabe? E foi aprovado. E o que é interessante é que, já na primeira rodada, nós tivemos 80 projetos apresentados. Alguns não tinha pesquisa, a demanda, inclusive é importante dizer, quando a gente lança um programa novo, é um aprendizado para a instituição. Claro. Você não consegue conceber, colocar no papel tudo aquilo que você entende que vai acontecer. Depois de um tempo é que ele vai se aperfeiçoando, os editais ou as chamadas vão ficando mais... Exatamente. Nada era perfeito. Né? Era assumir um risco de errar. É isso. Nós tínhamos, a frase que eu disse assim, nós temos tudo menos tempo. Nós temos que aprender a pilotar em voo. Vamos lançar o programa. Vai haver erros, certamente. E muitos, não serão poucos. E a grande surpresa é a seguinte, o programa foi lançado aqui na FAPESP. Veio o governador, Mário Covas, participar do lançamento do PIP. Ele ficou entusiasmadíssimo com o projeto. Quando vieram os 80 projetos, nós aprovamos os 32 projetos iniciais, e houve uma cerimônia no Palácio do Governo, um acordo da FINEP com o MIT, que a FINEP estava fazendo, e o governo... uma coisa que queria que acontecesse em São Paulo, e no final tinha aquela cerimônia de cumprimentar o governador. Né? E eu me aproximei do governador, e quebrando um pouco o protocolo, porque na verdade não cabia o diretor científico fazer isso, falei, governador, o senhor sabe aquele programa que você teve lá? Nós vamos financiar os 32 primeiros projetos. Ele falou, não me diga. Eu pensei que fosse uma sementinha. Eu falei, pois é, a sementinha é essa, 32 projetos. Faço questão de fazer assinatura em palácio. Bom, Foi não sei se você sabe o tamanho, mas hoje nós já financiamos mais de 2.600 projetos, 1.700 empresas. É emocionante ouvir isso. E que estão em 150 e tantos municípios do estado de São Paulo. É o programa que tem maior capilaridade, porque os demais, claro, se concentram onde tem institutos de ciência e tecnologia. Esses também se concentram, claro, em Campinas, em São Carlos, em Ribeirão, mas estão em todas as regiões administrativas do estado. Quantos projetos você disse? 2.700, a ordem disso. Então vocês vejam, é muito interessante. É muito interessante. Olha, eu fico realmente emocionante tomar conhecimento disso. Porque é aquela história, tem a frase famosa do Kafka, né? Conceber bem corretamente uma coisa e não entendê-la, não se exclui mutuamente. A gente não entendia o que ia acontecer com o PIP. Não dava para prever isso aí. Mas nasceu dessa obsessão que a gente teve de tentar de ousar. Acho que foi vamos usar. E, na realidade, foi interessante, uma coisa marcante também, foi nessa cerimônia de assinatura formal, simbólica no Palácio, o Covas começa da seguinte maneira o discurso dele. Ele falou, isto não é um ato de governo. Isso é um ato de uma instituição autônoma, financiada com recursos do contribuinte e que o governo quer prestigiar. Ótimo. Impressionante. Mas o Covas tinha uma boa cabeça, hein? Ele é um estatista. Ele tinha um entendimento. E é interessante porque ele entendeu a FAPESP. Quando ele chegou ao governo, ele não sabia tudo sobre a FAPESP.
A primeira pergunta que ele fez numa reunião de formação de governo, ele chamou lá a FAPESP, ele falou, a FAPESP gasta todo o dinheiro que ele paga. Então, na realidade, ele foi um aprendizado dele e ele ficou encantado com a FAPESP. E eu o vi pela primeira vez aqui na FAPESP, dando aquele show que ele dava, porque ele era muito hábil com as palavras, e era no lançamento do CEPIDS, no qual, primeira leva, eu havia sido contemplado. Eu era um dos 12 centros que foram escolhidos, selecionados depois de um longo processo, etc. Bem, este programa dos centros de pesquisa, inovação e difusão, não é? Também representou uma outra mudança muito importante, um aumento, vamos dizer, uma ampliação das estratégias da FAPESP de apoio à pesquisa. Quer dizer, saindo apenas daquelas que foram a base dos primeiros 20, 30 anos, agora nós tínhamos uma nova opção que, posso te informar, depois da segunda rodada de 2013, agora está aberta uma terceira rodada, que estamos novamente convocando projetos, programas, etc. Então, nos conta essa história do CEPIDS. O CEPIDS é da onde que é eu acho que o CEPIDS é um programa estruturante. Como é que nasceu? Vocês estão vendo o seguinte, todos os programas têm alguém que trouxe a ideia. Eu confesso que eu não sou bom de ter ideias. Mas eu tenho uma certa capacidade de identificá-las. Né? E ouvir. Né? Ouvir as pessoas que trazem o projeto, levar a sério as pessoas que trazem o projeto. Quem trouxe essa ideia do CEPIDS foi, via Vanderlei Banhato, foi um pesquisador da National Science Foundation chamado John Weiner. Eu mencionei um pesquisador que me ajudou para a entrevista. Pois é, o mesmo John Weiner, ele veio aqui e falou, o Estado de São Paulo está maduro para um conceito diferente de estrutura da pesquisa, fugindo da estrutura departamental, estimulando a multidisciplinaridade, fazendo parcerias com empresas, misturando temáticos que a FAPESP já tinha, junto com o pitch, tá certo? E com a obrigação de fazer programas de difusão. E ele me levou a visitar 5 centros desses financiados pela National Science Foundation. Então, eu fiquei encantado com aquilo. Aliás, tem até registro na revista Pesquisa dessa visita. E nós começamos a trabalhar no modelo. E, novamente, era uma equação complicada, porque nós estamos mudando um paradigma da certa de estruturação da pesquisa. E a história foi essa, na realidade, veio pelo John Weiner, e a gente essencialmente copiou o conceito. Novamente, nós copiamos o conceito da National Science Foundation, assim como fizemos para o PIP. Né? E a ideia veio nesse modelito. E pedimos a algumas instituições que mandassem pré-projetos, para a gente. Isso é importante, que o lançamento de programas, a gente corre sempre o risco de não ter demanda. Isso é a pior coisa que pode acontecer, você trabalhar de exacerbar a oferta sem ter certeza que vai haver demanda para isso. Naquela época a gente não tinha certeza. Então nós pedimos a vários centros que apresentassem pré-projetos, né? E que a gente foi para ver a viabilidade do programa e para ver se também a nossa comunicação estava correta, estava sendo recebida corretamente a nossa comunicação, pela comunidade apresentar os projetos. Então a gente fez muito disso, de antes de lançar o programa, tentar conversar com a comunidade, não lançar no vácuo. Fizemos isso com o PIT, com o PIP e também com o CEPIDS. Né? Eu acho que foi um modelo interessante também de tentar estimular a demanda, quer dizer, mudar a cultura. Eu acho que tem um ponto importante, você mencionou no PIP e no CEPIDS, como isso influenciou o financiamento da pesquisa em nível federal. Também, sem dúvida. Porque, o PIP foi interessante. Quando o Sérgio Rezende, que é um físico da Universidade Federal de Pernambuco e que foi ministro de Ciência e Tecnologia, mas antes de virar ministro de Ciência e Tecnologia no governo Lula, ele virou presidente da FINEP. Isso. E ele me convidou para dar uma palestra na FINEP. Falei, Pérez, eu preciso que você me convença o corpo técnico da FINEP da relevância de um programa como o PIP, e investir na inovação em pequenas empresas. E eu fui dar essa palestra. E eles lançaram o PAP. Exatamente. E, inclusive, foi muito interessante, porque o PAP, eu convenci o Sérgio, eu falei, Sérgio, não faz sentido você lançar o PAP em São Paulo igualzinho ao PIP. Porque você vai ficar com uma demanda subqualificada. A FAPESP tem todos os recursos e capacidade de avaliar todos os bons projetos.
Então, você vai pegar uma demanda subqualificada em São Paulo. Vamos fazer uma associação de tal maneira que o PAP em São Paulo converse com o PIP. Né? E também o CEPIS, eu acho que também influenciaram o Ministério de Ciência e Tecnologia na criação desses centros de excelência, não sei qual é o nome do programa. Bom, estes centros, dois comentários sobre o que você falou. Primeiro, eu também fui convidado uma vez para fazer uma palestra lá na FINEP, quando o Sérgio Rezende era presidente, e neste dia que eu fui fazer a minha palestra, ele foi lá e anunciou a todos que tinha sido nomeado ministro da Ciência e Tecnologia. Depois eu vim a trabalhar com ele como presidente do CNPq. E foi como presidente do CNPq, junto com ele, que nós organizamos este programa chamado os Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia. Esse programa foi fantástico porque nós saímos daquela história de que era uma entidade que financiava. Fizemos uma cesta da qual participava CNPq, FINEP, BNDES, Petrobras e assim por diante. E eu disse, Sérgio, vamos convidar as FAPs? Ele disse, a única que tem mesmo força é a FAPESP. Eu disse, mas será que a FAPESP vai querer pôr dinheiro num programa federal? Vai lá e conversa. Demorou 10 minutos a conversa, a FAPESP disse, sim, nós vamos participar, e isto desencadeou a entrada de outras FAPs. Então, nós temos esse link aí histórico. Canais comunicantes. Né? Não, é realmente interessante como a FAPESP faz esse papel muito importante de abrir fronteiras. Sim. Eu acho que o título do livro da professora Amélia Hamburger, Abrindo Fronteiras, é muito do papel que a FAPESP desempenhou no contexto nacional. A lista de projetos, a lista de programas que o senhor desenvolveu, implementou em sua gestão é imensa. A gente já falou do CEPID, já falou do PIP, do PIT, vamos falar do Genoma, mas ainda temos jovens pesquisadores em centros emergentes, ensino público, pesquisa em políticas públicas, infraestrutura, biota, mídia ciência, TIDIA, núcleo de patenteamento no Plitec e, enfim, além de reserva técnica. Quer dizer, como é que é possível administrar, como foi possível administrar e gerir tudo isso? Quer dizer, como é que o senhor concebeu a diretoria científica para tomar conta e avaliar e monitorar tudo isso? Veja, em primeiro lugar, tinha uma obsessão de que os recursos eram suficientes para ser mais agressivo, mais ousado. Quando eu estudava no Colégio Marista, em Santos, em cima da mesa do professor, tinha um triângulo com um olho ameaçador que eu vejo até hoje. Né? E debaixo desse olho ameaçador estava escrito Deus me vê. Né? E eu como na FAPESP, eu tinha a sensação de que o contribuinte me vê. Realmente, nós temos que fazer a diferença. Nós temos recursos que são expressivos, tá certo? E a gente tem que abrir fronteiras. Né? Então, na realidade, e outra coisa importante foi ter olhos atentos, ouvidos abertos para lidar com as boas ideias. Né? Vou dar um outro exemplo, o programa dos jovens pesquisadores. Quem é que trouxe? Foi o professor Rogério Meneghini. O professor Rogério Meneghini entrou na minha sala, eu sei na familiar, entrou na minha sala, pera, tem um problema, tem esses jovens pesquisadores que entram dentro da estrutura da universidade e ficam um pouco afogados, tá certo? E eles não podem, eles têm projetos, às vezes, brilhantes, mas eles têm que entrar num grupo, eles já têm autonomia, mas não, eles estão lá dentro da hierarquia, certo, comprimidos. A gente podia lançar um programa para pegar esses jovens, e inclusive atrair jovens de fora do estado de São Paulo. Atrair jovens de fora de São Paulo para vir com projetos ousados. Não simplesmente ser contratado pela universidade. Garantir que você vai ter um projeto de fronteira do conhecimento ousado e que você vai garantir tudo. O projeto, a infraestrutura, o equipamento. Eu falei, Rogério, escreve. Essa frase como escreve isso aí. E o Rogério trouxe o conceito. E nós tínhamos um grupo, que aliás é até interessante, quando eu dei uma entrevista para a jornalista Mônica Teixeira, eu falei, esse meu grupo, eu chamava de Nossa Incrível Armada, de Branca Leone. E ela falou, a Mônica falou, mas aqui é um grupo de loucos, sabe, um bando de loucos. Eu falei, pois é, um bando de loucos, o maior louco era o chefe. E realmente, mas nós tínhamos, como na Incrível Armada, nós tínhamos uma obsessão comum, que era exatamente
construir esse sistema de ciência e tecnologia de forma está aberto para as ideias, aberto. Esse grupo foi um grupo muito importante aqui na assessoria, né? Tinha um deles era o professor Paiva, o professor Antônio Tchequeli Matos Paiva, tinha o professor Rogério Meneghini, tinha o professor Francisco Bezerra Coutinho, que desde o começo veio participar, tive também um certo momento o professor Fernando Reinach, tive o Luiz Henrique Lopes dos Santos, né? Nosso filósofo, e esse grupo ficava toda quarta-feira, começava às 4h30 da tarde, não tinha hora para terminar. A gente ficava discutindo essas ideias que eram trazidas, algumas ideias loucas. Aliás, o professor Coutinho era um ótimo assessor, porque ele tinha a maior liberdade de dizer, isso é uma ideia ruim, esquece. É importante ter alguém que diga isso para você, esquece isso, tá certo? E eles todos eram muito estimulados a trazer ideias e a criticar livremente, inclusive as ideias que o diretor científico trazia. Em geral, as ideias boas todas elas vieram da comunidade. Então, na realidade, esse olhar atento para trazer a mesma coisa. Então, estamos falando de como os programas. O Biota, um dia também, duas pessoas, o Naércio Menezes e o Alfredo Joly, vieram com essa ideia, totalmente diferente, um conceito totalmente diferente. E eu fiquei assustado com a ideia. Na verdade, eu entendi e eu fiquei assustado. Um projeto totalmente, com uma estrutura completamente diferente. Falei, escreve isso aí, vamos fazer reuniões. Então, sempre esse mecanismo. Vamos ouvir, escreva a ideia, vamos discutir. Botava para o grupo para discutir. E essa ideia de ir lançando. Na verdade, a FAPESP teve um protagonismo importante nesses programas, que eu acho que foram lançados certamente com muitos defeitos no enunciado inicial. Né? Porque um programa, quando você lança um programa, é uma nova dimensão da relação que a agência tem com a comunidade. Né? A gente escreve o programa, tem que ser lido de uma certa forma, a gente tem que corrigir a leitura, a gente tem que corrigir o enunciado, e isso foi sendo feito. Então, na realidade, tinha um grupo que vivia isso intensivamente. Né? Era uma dedicação total. Né? Um fascinante. A posição de diretor científico, naquele momento, é uma posição absolutamente fascinante. Os recursos, você tinha os recursos garantidos. Né? Veja, o genoma, já que estamos fazendo, o genoma é uma ideia que eu provocava muito o professor Fernando Reinach, que era um assessor especial porque não só ele é um excelente bioquímico, como ele também é uma pessoa que tinha uma visão empresarial. Ele tinha uma empresa familiar, que era chamada Genomics. Né? E isso ele ajudou também na avaliação de projetos do PIP. Sim. O PIT, eu tive uma conversa muito boa com o Carmine Taralli, da Pirelli, que era presidente da ANPEI, e ficou encantado com a ideia do PIT. O PIT, eu tive muitos, sempre procurava conversar com todo mundo, todas as pessoas que entendiam, o Carmine Taralli entendia. Então, na realidade, o Fernando Reinach veio para... Eu ficava fustigando o Fernando. A gente precisa ter uma ideia boa em biotecnologia, porque a gente tem os recursos para fazer isso e nós estamos tímidos. A FAPESP não está fazendo nada. E fiquei provocando ele bastante. Ele foi uma pessoa ótima para você provocar, porque ele adora o desafio intelectual. Né? Ele se sentiu desafiado. E num feriado de 1º de maio de 97, quer dizer, 25 anos atrás, mais de 25 anos atrás, eu estava na Praia Vermelha do Sul e ele estava na chácara dele em Piracaia e ele me telefona. E fala, eu tive uma ideia aqui de um projeto, de fazer um projeto de genoma. E começou a falar da ideia de um genoma, eu entendia mais ou menos o que era isso, e fui ficando fascinado pela ideia, e começou a dissertar sobre a ideia. E falou, você não quer passar o resto do feriado aqui na minha chácara em Piracaia? Eu achei a ideia ótima, porque nós estávamos a passar, eu teria o problema da volta de Ubatuba, eu falei, vamos para Piracaia, eu e a Cecília fomos para Piracaia e passamos o fim de semana com ele. E ele enunciou, ele estava com a ideia pronta na cabeça, Pronto. É um projeto de fazer uma rede, não construir nenhuma infraestrutura laboratorial, só os equipamentos, sem fazer nenhum prédio, nem nada, e trabalhar em rede, via internet, e de preferência alguma coisa que tivesse a ver com a agricultura, com o agronegócio. Tudo estava na cabeça dele. Tudo isso. Eu falei, Fernando, escreve.
Ele escreveu, certo? E fizemos uma estimativa já de curso e tal, e eu convoquei, eu fiquei muito preocupado. Eu falei, a ideia dele é um outro louco como eu, certo? Vamos ouvir mais pessoas. E convoquei uma reunião. Eu trouxe algumas pessoas que eram referências na área de genética, né? Eu trouxe a Maiana Azaz, o Paulo Arruda, o João Lúcio Azevedo, o Marcos Antônio Machado, do Centro de Citricultura em Cordeirópolis. Estou esquecendo alguém, provavelmente, aqui nessa lista. E foi uma reunião que o Fernando apresentou a ideia e todo mundo gostou da ideia. Eu comecei a ficar preocupado, porque era um projeto de 10 milhões de dólares. Embora 10 milhões de dólares, naquela época, um dólar fosse R$1. Era o maior projeto científico que estava sendo financiado na história do Brasil, mas, de qualquer maneira, ainda era uma fração pequena do nosso orçamento. Dá para comandar perfeitamente os recursos disponíveis, seja do fundo da FAPESP, com um dos recursos que eram repassados. Mas eu fiquei preocupado, porque era um projeto que não dá para você... Eu falei, não, vamos convocar uma assessoria internacional. Assessoria internacional, e lembramos de 3 nomes. Né? Um foi o André Goffot, belga, certo? Que aceitou na hora, havia participado de uma das reuniões, veio, também gostou muito da ideia. Trouxemos também, teve uma reunião aqui na FAPESP, acho que foi um pouco antes, foi no lançamento do PIP. Eu tinha um representante do British Council. Eu não me lembro o nome dele. E eu falei, ele precisa do melhor assessor de genômica da Inglaterra. Ele falou, tem o Steve Oliver. O Steve Oliver coordenou o projeto da Saccharomyces cerevisiae. Eu fiquei confuso, porque o Goffot também tinha sido coordenador. Será que ele entendeu direito? Pois é, os dois ele tinha trabalhado na Inglaterra, o outro tinha trabalhado no grupo europeu. Os dois aceitaram e gostaram muito do projeto. Aí então comecei a sentir que solidez. E recomendaram que fosse escolhida uma bactéria, que seria o tamanho de um organismo comensurável com o investimento a ser feito, com a competência, que não seria um organismo muito grande, nem muito pequeno, justificaria a formação de uma rede. O conceito de rede ficou bastante claro. E começaram a trazer para as reuniões, eu falei, mas precisa alguém, eles ofereceram, é interessante esse ponto, eles ofereceram, para fazer a bioinformática, eles ofereceram fazer uma parceria com um laboratório de bioinformática alemão. Mas daí trouxeram para a reunião, eu nem me lembro como é que aconteceu, trouxeram para a reunião 2 Joões, João Setúbal e João Meidanes, que eu não os conhecia. E participar da reunião, eu não sabia da competência deles, eu só fiquei sabendo que eles tinham publicado um livro de genômica, um livro em inglês, que estava sendo adotado, inclusive, no MIT, certo? Um dos primeiros livros sobre genômica. Mas só que eles trabalhavam com genomas simulados. E o João Setúbal falou, professor, é uma emoção poder trabalhar com dados reais. Dados reais. Eu senti bastante entusiasmo da parte deles de participar do projeto. E então, eu levei para o conselho. Levei para o conselho a ideia. E havia um problema muito importante. Antes de levar qual é o projeto, tinha essa questão de decidir qual é o organismo que ia ser financiado. Essa é uma questão central. A primeira hipótese, uma das primeiras hipóteses, era da Xylella fastidiosa. Mas ela foi excluída. Foi excluída por quê? Porque fastidiosa não é um termo poético. Tem a ver o fato que ela cresce muito devagar em cultura. Preguiçosa, né? Preguiçosa. Ela não gosta de crescer, a cultura dela é... Então, seria inviável, ninguém sabia fazer a cultura dessa bactéria que não... Então, excluímos essa ideia. Mas o Marcos Antônio Moreira, que participava do ficou com a ideia na cabeça. E ele conversou com o Fundecitrus, que é o Fundo de Defesa da Citricultura, em paralelo. Mas houve uma reunião do grupo, e aí no grupo foi agregada uma figura importante, que é o Dr. Andrew Simpson, que entra nesse grupo como? Eu tive um almoço com o professor Ricardo Brentani, antes, né? E num almoço eu comentei com ele, nós estávamos planejando um projeto de genoma. Ele ficou fascinado pela ideia.
Nossa, que maravilha, Pérez é maravilhoso. Eu vou trazer 2 pessoas que você vai gostar muito de ter no seu grupo. Um era o Andrew Simpson e o outro era o Joaquim Machado. E o Andrew Simpson começou a participar das reuniões. O Andrew era uma pessoa brilhante e sedutora, e o brilho nos olhos. Ele estava entusiasmadíssimo com o projeto. Ele começou a ter um papel muito importante nas reuniões, muito importante. Ele começou a despontar como uma liderança natural dentro do grupo, muito natural. É uma pessoa que sabe agregar. Ele conseguia... E em uma das reuniões, eu quase tive que me ausentar, porque eu tive que receber o casal Ruth Nussensweig e esqueci o marido dela, que é irmão do Moisés Nussensweig, vieram aqui a São Paulo, vieram nos visitar aqui. Eu saí da sala. Vitor Nussensweig. Vitor e a Ruth. De Nova York, da NYU. E eu tive que recebê-los. Foi uma visita honrosa, até, um pesquisador de primeira linha, especialista em malária, especialmente a Ruth, que tinha... E eu saí da reunião e voltei para a reunião. Quando eu voltei da reunião, eles tinham decidido que iam fazer o Thiobacillus ferroxidus. Isso é uma bactéria importante, tão importante que foi sequenciada depois, para o meio ambiente. Mineração, né? Mineração, meio ambiente, remediação de águas poluídas, uma série de relevâncias. Então, é muito interessante. E já tinham decidido. Eu falei, não, peraí, vamos devagar. Certo? Eu tinha recebido um telefonema do Fundo de Defesa da Citricultura, o Ademerval Garcia, que queria ter uma oportunidade de defender a hipótese da Xylella fastidiosa como bactéria sequenciada. O Fundo de Defesa trouxe uma figura importantíssima, José Bové. O José Bové é um francês, cientista francês, bioquímico francês, que entendia tudo de citricultura. Ele, inclusive, tinha sido responsável pelo estudo, pela identificação da Xylella como bactéria responsável pelo cancro cítrico. E ele sabia fazer cultura. Então, convocamos uma reunião de última hora, um sábado aqui na FAPESP, eu trouxe todo o grupo. E veio o José Bové, junto com o pessoal do fundo ali, e o José Bové fez uma defesa apaixonada e convincente de que devia ser a Xylella. Eu não sabia, mas o José Bové era muito amigo do André Goffot. E o André Goffot tinha comentado com ele desse projeto. E ele então fez uma defesa, não, eu sei fazer cultura, manda um grupo lá trabalhar comigo, a gente faz a cultura lá, eu sei tudo sobre essa bactéria. Eu olhava a reação do grupo, certo? Ele foi embora e eu perguntei, o que eles acharam? Ele falou, não, vamos nessa, vamos de Xylella. E então batemos o martelo. Foi assim que se bateu o martelo. O projeto nunca foi um projeto da Xylella. A Xylella é uma bactéria oportunística, certo? E muito conveniente para ser o objeto do estudo. Mas foi assim que foi batido o martelo. A missão foi distribuída para 33 laboratórios, inclusive a do professor Zago em Ribeirão Preto, né? Como é que operava? Como é que essa... A ideia foi interessante. O processo de seleção também foi inovador. Porque, na realidade, nós fizemos tudo via internet. Foi o primeiro... As propostas foram enviadas via internet. Na realidade, como é a ideia de ser um projeto inclusivo? Porque o objetivo do projeto... Então, eu recebi uma carta, é importante registrar isso, eu recebi uma carta de uma liderança importante de bioquímica do país, criticando o projeto, dizendo o seguinte, olha, em primeiro lugar, o que adianta ter o genoma? Se amanhã se tiver o genoma, você não sabe o que vai fazer com ele. Além disso, não tem uma relação, ninguém sabe que de fato essa bactéria é causadora. E eu respondi nessa razão. Em primeiro lugar, a relação causal entre a bactéria e a doença está provada por 2 grupos diferentes. O grupo do professor Bové e um grupo americano, que também tinha feito os postulados de Koch, que estabelece a relação, para você estabelecer a relação causal entre um patógeno e uma doença. Inclusive, e Koch-Pasteur. Então, segundo, esse projeto não é um projeto da Xylella. Isso é um projeto de capacitação. Isso é um projeto herdeiro natural de um projeto que a FAPESP tinha criado, que era o BIOC-FAPESP. O BIOC-FAPESP foi um projeto que estimulou o desenvolvimento da bioquímica no estado de São Paulo de forma decisiva. E foi o professor Lara que me mandou.
E é curioso porque o outro líder do projeto Bioc-FAPESP fazia parte do nosso grupo, era o professor Paiva. Eram as duas lideranças do projeto Bioc-FAPESP. Então, eu respondi isso aí, foi interessante, inclusive, que o professor Lara, mais tarde, nos visitou e pediu até desculpas. Ele usou uma expressão curiosa, falou, Pérez, desculpe a galegada daquela minha cara. Eu falei, galego sou eu, professor. Que a minha família é de origem da Galícia, certo? E na realidade, o projeto, a Xilela era um instrumento do projeto, mais do que o objeto do projeto. Né? Era um instrumento de capacitação, que foi o que, e em particular, e a bioinformática foi curiosa. Nós não precisamos de nenhum auxílio de laboratório. Os dois Joões, João Soituba e João Mendes, fizeram um trabalho brilhante. E a avaliação foi muito inovadora, porque as propostas vieram via internet. E o critério para você escolher um grupo era o seguinte, bom, quais são as suas qualificações e como é que o seu grupo vai se beneficiar para o futuro. Para o futuro. E por isso que era um grupo extremamente heterogêneo. Exatamente. Tinha um hematologista, tinha uma pequena parcela deles eram de fato pessoas da área da agronomia. Quer dizer, beneficiou amplamente diferentes setores da ciência e tecnologia. Essa foi o truque. A ideia é de incorporar a tecnologia genômica, certo? Que é uma tecnologia que hoje em dia ninguém questiona, mas na realidade não estava incorporado em diversas áreas de conhecimento, de médica, de agricultura, de imunologia, todas as áreas, sabe? De câncer. Que veio logo em seguida depois. Depois vem o genoma do boi, o genoma do café, o genoma do câncer, que foi um tópico muito importante. Eu costumo dizer, vê se você concorda, que a genômica no Brasil nasceu na FAPESP. A genômica. Se você hoje vai mapear os laboratórios que fazem atividade, até muitos atividade comercial, e vai olhando quem foi que fundou, e quem foi o pai, quem foi o avô, coisa, você chega naquele grupo inicial do genoma. Eu tenho certeza disso, inclusive, porque tem um outro subproduto que é a bioinformática. A bioinformática. Eu fui já faz mais de 10, acho que quase 12, 13 anos, já tinha saído da faculdade, fui convidado para um evento de bioinformática. Tinha mais de 600 pessoas participando. Eu falei, pô, isso tudo começou, e a bioinformática começou ali. É a mesma coisa. A mesma raiz. A mesma raiz. Então, o genoma foi... E foi realmente outro caso em que a gente... Se alguém fosse imaginar o impacto que teria, porque tem um impacto interessante também, na comunicação da comunidade científica com a imprensa, com o público geral. Nós vencemos uma barreira de comunicação que havia. Pra você ter uma ideia, quando nós íamos lançar o programa, tinha uma jornalista do Estadão que começou a acompanhar e a preparar uma matéria. Começou a preparar, começou a entrevistar. Mas aconteceu que no dia do lançamento, o jornalista Ricardo, falecido Ricardo, que era da Folha, não vou lembrar o nome dele, é um jornalista brilhante. Ele viu a carta que foi mandada para os pesquisadores participarem do lançamento, ele pescou tudo. Ricardo Bonalume, professor. Ricardo Bonalume. Acabou de lembrar. Ricardo Bonalume. Ele fez uma notazinha na Folha, tá certo? FAPESP vai lançar um programa de genoma. E a jornalista do Estadão falou, olha, a nossa matéria micou. Nós fomos furados, não vamos publicar. Eu tive que telefonar para o Estadão, pelo amor de Deus, vocês vão fazer um desserviço para a comunidade, para o jornalismo, vocês estão fazendo um trabalho de jornalismo de primeira qualidade. Né? E, na realidade, aquilo foi um começo de uma relação que impactou muito a relação com a ciência entrou, começou a frequentar as notícias do jornal de maneira mais frequente no caso do genoma. E chegou na capa, onde o professor Simpson contou uma história interessante, que ele chegou orgulhoso para o senhor, dizendo que o artigo da Xilela tinha sido aceito pela Nature, e o senhor surpreendentemente disse para ele, eu quero a capa. Essa história é curiosa. Na realidade, o Bonalume era também correspondente da Nature no Brasil. Então, na realidade, saiu uma notícia na Nature, na Science, né? Brasil, já saiu, no dia seguinte, saiu uma notícia do Brasil, se alinha para fazer um projeto de genoma. Então, na realidade, a ideia de que São Paulo, o Brasil ia fazer um genoma, era uma coisa chocante para o mundo.
Porque, na realidade, o genoma era no o circuito Elizabeth Arden da pesquisa. Era Nova York, Londres, Paris, Tóquio. Era esses lugares que faziam genoma. Aí, de repente, chega um Brasil que não foi convidado para esse samba, tá certo? Basta lembrar as datas. Embora, claro, o tamanho é completamente diferente. Mas 2000 sai o artigo na Nature. 2001 sai a sequência do genoma humano. Quer dizer, nós estávamos trabalhando na fronteira. Na fronteira, nós estávamos na fronteira. Nós estávamos na fronteira. Isso é importante. Nós estávamos trabalhando na fronteira. Isso foi chocante. Foi chocante. Aliás, chocou muitas instâncias. O Le Figaro de Paris tem uma manchete. Le Brésil parmi les grands. Tem um artigo, tem o Clarim de Buenos Aires, nasce uma potência renômica, 2 artigos sobre o projeto genoma. O The Economist tem, tem uma frase fantástica, um artigo, Os Frutos da Colaboração, e começa assim como subtítulo, uma submanchete, assim, samba, futebol e genômica. De repente o Brasil coloca mais um item nas coisas pelas quais é reconhecido. Então, na realidade, foi uma surpresa generalizada. Né? Aliás, nós não tínhamos ideia de que ia ter repercussão. Quem dissesse isso no começo podia ser chamado de megalomaníaco, porque realmente a repercussão... Tem um artigo inteiro no New York Times. Tem até uma fotografia minha no New York Times. Minha mãe adorava isso aí. E quer dizer, foi uma repercussão incrível, tá certo? E essa questão da comunicação. Aliás, a imprensa brasileira percebeu que a imprensa internacional estava noticiando. Saiu um artigo interessantíssimo no Washington Post por causa da chilela da uva. Sim. Aliás, foi muito curioso que a jornalista do Washington Post estava em São Paulo no dia de September 11. E ela não pôde viajar de volta, então ela veio à FAPESP. Porque ela trabalhava em questão estava muito ligada ao Departamento da Agricultura, cobria o Departamento da Agricultura para o Washington Post. Ela enviou também uma matéria muito grande. Então, na realidade, o genoma da uva foi uma coisa incrível. O genoma da chilela da uva. Né? Porque nós fomos procurados pelo Departamento da Agricultura dos Estados Unidos para fazer o genoma de uma cepa de bactéria que infectava as vinhas da Califórnia. Mas se você olhar o conjunto do programa todo de genomas, etc., ele não só se caracterizou por uma grande atualização tecnológica do Estado, capacitação dos cientistas. Segundo, pela primeira vez, uma grande quantidade de cientistas no Estado de São Paulo trabalharam em cooperação. Isso não existia antes, as pessoas não se dão conta disso. Mas também ele estimulou cooperação institucional. E aí entra uma parceria que foi muito importante, principalmente no que diz respeito ao câncer, que foi a parceria com o Instituto Ludwig. Isso é muito importante. A parceria com o Instituto Ludwig foi central, desde o começo. Porque quando o Simpson entrou no projeto, ele é do Ludwig. O Ludwig é um instituto de pesquisa sobre o câncer. O que vai fazer um pesquisador do Instituto Ludwig do câncer estudar o genoma de uma bactéria patogênica da agricultura, né? Um fitopatógeno. Aí eu queria cumprimentar a visão do superintendente de estimular que o Ludwig participasse disso aí. Né? Então, houve essa participação. Então, o Ludwig foi parceiro do projeto desde cara. Aliás, o Joaquim Machado, que eu mencionei no começo, foi para Bordeaux fazer a biblioteca de DNA, né? Pegando a cultura, pago pelo Instituto Ludwig. Então, na verdade, é interessante essa parceria que houve desde o começo. Bom, a parceria com o Instituto Ludwig evoluiu muito. A relação, porque o Instituto Ludwig pesquisa sobre câncer. Na verdade, era muito a preocupação de fazer um genoma genômica do câncer começou a crescer. E foi trazida essa ideia pelo pessoal do Instituto Ludwig. Nós já estamos participando disso aqui, mas nosso interesse específico é câncer. E nós achamos que podemos fazer uma parceria para fazer um genoma de estudar genes expressos em tumores, que podia ser útil para tudo, para diagnóstico, para prognóstico, para formas de tratamento. Hoje em dia seria óbvio dizer isso, sabe? Não era tão óbvio dizer da importância desse projeto naquela época. Mas, na realidade, o professor Zago percebeu imediatamente
o potencial do projeto, tá certo? E, na realidade, montamos uma parceria, o professor Zago foi o coordenador dessa parceria, porque foi um projeto complexo, que teve vários momentos, e o projeto foi exatamente financiado. O Instituto Ludwig investiu 10 milhões de dólares. E a FAPESP deu uma conta, um matching funds, de 10 milhões de dólares. Tá certo? Então, o Instituto Ludwig acreditava na capacidade do Brasil de dar essa contribuição. Esse projeto foi um sucesso extraordinário do ponto de vista científico. O Brasil, e como eram os genes humanos, embora estivesse expresso em células tumorais, eram os genes humanos que estavam sendo estudados. Né? Então, o Brasil virou o segundo país do mundo em depósito de informações sobre genes humanos colocados nos bancos. Até acho que foi uma atitude, não foi perfeita naquela hora, porque, na verdade, havia uma competição entre o genoma humano público e o genoma privado feito pelo... Aqui por esse projeto da FAPESP. Então, na verdade, havia uma preocupação de a gente não se identificar com o projeto privado, certo? Que era feito pelo Craig Venter, que, na verdade, até o nome da rede Onça foi emprestado um pouco do que ele tinha, o Craig Venter tinha o Tiger, que era The Institute for Genomic Research. E nós criamos a Onça, tá certo? Que é exatamente a versão brasileira. E o Craig Venter era um pouco odiado pela comunidade científica, porque ele resolveu fazer do genoma um negócio. Ele queria fazer o genoma humano, e havia o genoma público. E havia uma preocupação muito grande do Instituto Ludwig não se identificar. Então eles queriam tornar tudo público rapidamente. Eu acho que foi correta a ideia de tornar público. Eu só acho que ele devia ter tornado público de forma controlada, de forma que a gente obter o crédito adequado ao esforço e a competência e os resultados obtidos. O Brasil era o segundo país em dados genômicos. Isso foi usado tanto pelo genoma privado como o genoma público, com pouco ou nenhum crédito. Com pouco crédito, é verdade. Pouco crédito. Não, era muito grande a informação. Né? Mas deu origem a muitas publicações científicas. Sem dúvida nenhuma. Relevantes. Foi um projeto de grande relevância e um sucesso extraordinário. Então, na verdade, você vê que nós fizemos projetos de várias parcerias. Genoma do boi, genoma do eucalipto, genoma da cana-de-açúcar. Esquistossoma. Realmente, cada um que vem... É interminável Porque, na verdade, nós tínhamos... Capacitou. Nós tínhamos os equipamentos e a capacitação tecnológica e científica. E tínhamos a bioinformática. Né? Até o Rio de Janeiro, foi interessante o que aconteceu com o Rio de Janeiro. Um dia me telefona como é que é o nome dele? Era o secretário de Ciência e Tecnologia do governo do Garotinho, no Rio de Janeiro. Vanderlei de Souza. Vanderlei de Souza. Pérez, o meu governador acorda muito cedo. Ele me telefonou hoje de madrugada para dizer o que nós estamos fazendo de genoma no Rio de Janeiro. Porque ele estava com ciúmes do Covas, que o Covas faturando politicamente, legitimamente, certo? E precisamos fazer alguma coisa. O que a gente pode fazer juntos? Eu falei, vamos pensar em alguma coisa, certo? E na realidade, o projeto iniciou-se aqui em São Paulo. Quem fez a biblioteca de DNA dessa bactéria, que era uma bactéria que tinha sido identificada pela Johanna Doberheimer, foi o Jesus Ferro, lá de Jaboticabal. Então, o nosso grupo foram competências que foram aparecendo, você não podia imaginar. O Jesus virou um brilhante pesquisador nessa área, com reconhecimento. Qualquer coisa que o projeto queria fazer, a primeira pergunta que telefona para Jesus, para saber se ele vai fazer a biblioteca. Pérez, nós podemos continuar esta conversa por muitas horas, ela é inesgotável. Mas nós vamos começar a encerrar aqui, mas eu queria encerrar com uma nota completamente diferente desta história toda. Claro, a FAPESP financia tudo que é pesquisa relacionada com o avanço do conhecimento. As áreas de humanidades, ciências sociais aplicadas, na ciência dura, como estamos falando aqui, nas artes. Mas artes, em geral, ocupam um pedacinho muito pequeno. A demanda não é muito grande. Mas eu sei de uma história que me contaram de uma participação decisiva que você teve como diretor científico da FAPESP para adquirir um manuscrito de uma ópera do Carlos Gomes, chamada A Noite no Castelo. A Noite no Castelo. Você quer contar um pouquinho isso? E depois me diga se isso tem relação
com essa paixão que você tem pela música erudita e se essa paixão vem da sua família ou das suas oportunidades de vida aí no exterior, etc. Bom, a música é uma coisa que parte essencial da minha vida, né? Minha mãe era pianista. Ela tocava. Eu ouvia muita música em casa. Eu tive uma educação musical bastante sólida. Eu até hoje me exercito no piano, certo? Eu nunca, toco muito mal, mas é um prazer não transferível para o ouvinte, tá certo? Então a música é realmente parte integrante da minha vida. Eu tenho algumas obsessões musicais. E aqui na FAPESP eu achei que a gente precisava estimular um programa muito interessante, que eu não estou me lembrando o nome, eu acho que foi, na verdade, esse programa terminou. Porque existe na França um instituto, que foi fundado pelo Pierre Boulez, chamado IRCAN, Institut de Recherche de Acoustique Musical. É um programa que mistura ciência com música. E tem um prédio lá em Paris, junto ao Museu Pompidou, aí naquela pracinha ali que tem umas esculturas ali, esculturas modernas. Niki Sanfale. Em frente àquelas, tem um laguinho, tem as esculturas aqui, tem um prédio, que é o IRCAN, que foi esse instituto criado pelo Pierre Boulez, que é um instituto de pesquisa sobre música. Esse é um ponto importante. A FAPESP, não é que a FAPESP quer estimular a produção musical, não é essa a finalidade. A FAPESP tem que estimular a pesquisa, a geração do conhecimento. E claro que, nesse caso, você tem um produto que é um palpável, ouvido, certo? Não é um paper, simplesmente. E o IRCAN fazia isso, né? E eu tomei conhecimento, porque eu fui uma exposição de reinauguração do Pompidou e vi um nichozinho, a exposição era sobre o tempo, Le Temps Vite. Essa exposição tinha um nichozinho sobre o IRCAN, era sobre o tempo, música. Em música, tempo é uma conexão muito clara. E aí eu fiquei fascinado com aquilo. E por uma incrível coincidência, eu entrei numa livraria de música em Nova York e vi um livro sobre o IRCAN. Eu li aquilo ali, falei, puxa vida, devia ter um projeto. Aí eu convoquei algumas lideranças importantes na área de música para tentar fazer um projeto. Já fizemos um projeto de música. Eu não sei como é que terminou esse projeto, porque eu não acompanhei. Era o Silvio Ferraz de Mello Júnior, que é professor na ECA, e tinha aquele rapaz que tem até um programa na Rádio Cultura, que é da Unesp, e mais um outro grupo da Unicamp. E eles nós estimulamos um projeto, inclusive veio uma apresentação do IRCAN aqui em São Paulo, né? Houve uma parceria com o IRCAN. Eu tinha essa preocupação realmente de estimular a produção de conhecimento, de pesquisa acústica e musical, que é muito. Está na ordem do dia essas coisas, né? Já estava na ordem do dia naquela época. Eu acho que isso foi uma iniciativa que não teve muito sucesso, não teve seguimento. Esses projetos, para terem sucesso, você tem que ter um campeão. Sim. Você tem que ter alguém que lidera. A Chilela mostrou isso, a Genômica mostrou isso. Precisa ter alguns campeões. E eu acho que, na realidade, acabou não havendo uma cola harmônica dos diversos grupos. O projeto, eu sempre tive essa preocupação. Aliás, até curioso que uma das coisas que aconteceu sem querer, mas tinha tudo a ver com a FAPESP, eu fui fazer uma visita a uma faculdade do Sagrado Coração, em Bauru. Que é gerenciado por umas freiras, né? E onde estava lá como projetor de pesquisa o professor Jobson. E me convidaram para fazer a pesquisa, porque a FAPESP tinha alguns programas de jovem pesquisador. A ideia do jovem pesquisador é exatamente também implantar grupos em novas instituições, em particular nas universidades privadas, que tinham pouca pesquisa. Havia essa motivação, de estimular a implantação de atividade de pesquisa nas universidades particulares. Então eu fui visitar lá, e as freirinhas foram muito simpáticas. Na hora do almoço, eu fui visitar a editora deles. Na hora do almoço, eles me perguntaram: professor, você viu aqui a nossa... Você teria alguma ideia de algum livro que pudesse ser traduzido? E eu viajei, certo? E um livro que eu lia muito, um livro em alemão, sobre cantatas de Bach. É um livro que é um manual de cantatas, um livro de 1000 páginas em alemão. Né? 1000 páginas em alemão. E eu acho que aquele livro é um vademecum das cantatas de Bach. Mais de 200 cantatas, cada vez.
E eu falei, seria interessante, seria importante ter um livro desse traduzido em português, que seria muito útil nas escolas de música, que estudam harmonia, contraponto, é uma obra importante, não pela beleza musical que ela representa, mas do ponto de vista do conhecimento, né, desses elementos que compõem o barroco. Né? E eu falei, tem essa obra de 1000 páginas que podia ser traduzida. E as freirinhas compraram essa ideia. Certo? Em 2015, já tinha saído da FAPESP. Em 2015, já tinha saído da FAPESP. Eu recebo um e-mail da irmã Elvira, né, que tinha conseguido recursos da Lei Rouanet, e ela tinha conseguido fazer uma bela tradução do livro, que em português deu 1.400 páginas. Sabe? E aí foi gozado, porque o João Marcos Coelho, que é jornalista do Estadão e fala muito na Rádio Cultura sobre música, falou que a minha proposta tinha sido um maravilhoso delírio. Eu acho que um pouco do que a gente fez aqui na FAPESP foi entenda-se que foram delírios maravilhosos, tá certo? Realmente, muitas das coisas que aconteceram podiam ser consideradas como delirantes. Vai conseguir... Não, o Genoma, sinceramente, quem participou foram os pesquisadores mais jovens, né, e que estavam dispostos a arriscar. Né? A palavra risco é um pouco avessa à nossa cultura. A nossa comunidade científica tem um pouco essa certeza de que quer fazer projetos que tem certeza que vai dar certo. Né? Isso é uma coisa curiosa, porque até mesmo, até mesmo muitos dos assessores, eu vi às vezes assim, esse projeto é muito interessante, mas ele tem muito risco de não dar certo. Né? É esse projeto que você quer financiar, tá certo? Não é aquele que você tem certeza que vai dar certo, porque você vai agregar pouco ao conhecimento científico. Então, na realidade, essa ideia de projeto de risco é um pouco... Então, na realidade, eu tenho certeza que muitas pessoas não entraram no projeto Genoma por causa do risco de que não fosse chegar a bom termo. Eu quase não entrei. E fui convencido por um jovem que fazia o doutorado comigo. Nós não podemos perder a oportunidade. Quer dizer, esta questão que os jovens arriscam muito mais é muito importante. É claro que precisa ter um certo controle, mas essa ideia, Pérez, eu acho que podia ficar como a síntese dessa tua entrevista, viu? Que é preciso arriscar, porque você não vai ter resultados muito significativos se não arriscar. O teu maior risco é não dar certo. Mas isso está na regra do jogo, sabe? A gente tem que pensar. Realmente, esse é o ponto. A ideia de que a gente tem que pensar grande, sabe? A gente consegue, a gente tem condições de fazer coisas mais ousadas. Claro que pode dar errado, mas o errado é um aprendizado. Muito obrigada pela entrevista. Senão vai acabar a bateria de novo. A dele não precisa trocar, viu?